Como interpretar um laudo de sondagem SPT para a execução de um projeto de fundações? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Estruturas e Fundações. Bem, um laudo de sondagem, ele é basicamente o que vocês estão vendo aí na tela. Existem algumas variações, algumas empresas fazem um tipo de laudo de sondagem SPT um pouco diferente do que este aqui. Mas as informações, o que nós precisamos obter e nós precisamos interpretar, isso vai ter em todos os tipos de laudo. Então vamos lá. A primeira coisa que nós devemos olhar, a primeira informação que nós devemos obter é o nível d'água. Esta é a primeira informação que nós encontramos aqui no revestimento e perfil geológico. Nessa parte do laudo de sondagem, nós encontramos o nível d'água, que ele está a 1,52 m da superfície, 1,5 m da superfície. O nível d'água aqui é um laudo de sondagem feito em Santos, aqui em Santos, na Baixada Santista. E, como muitos sabem, o solo de Santos é caracterizado por ser um solo ruim para a engenharia de fundações, por ser um solo com baixa capacidade de carga, com baixa tensão admissível, e também por possuir nível d'água muito elevado, como é o caso deste terreno. O nível de água com 1,5 m impossibilita, por exemplo, a execução de sapatas, a execução de estacas escavadas manualmente, como é o caso da broca, de tubulão. Então, já é o primeiro passo para a escolha do tipo de fundação, que é o nível d'água. A gente também vai discutir isso mais adiante, como é feita a escolha do tipo de fundação. Ok? Então, esse é o primeiro passo. Agora a gente passa a interpretar um pouquinho mais o restante do laudo. Aqui nós vemos a profundidade da camada, das amostras. Então aqui, ó, 1 metro, 2 metros, lembrando que ele vê de metro em metro, ok? Como nós falamos lá na postagem sobre sondagem SPT. Interpretação geológica, aqui ele vai falar as características e não o tipo de solo, mas a característica do solo. Então aqui nos 90 primeiros centímetros nós encontramos aterro, né? Também onde não devemos apoiar a nossa fundação em aterro. Por isso que é uma outra característica que impossibilita, por exemplo, nós executarmos sapata em aterro, nós não podemos colocar. E aqui vocês estão vendo aqui aluvião, um solo aluvionar, ou seja, é aquele solo transportado pela água da chuva. Nós temos o aluvião, que é o solo transportado de origem transportado pela água da chuva, e temos o solo coluvionar também, que é outro tipo de solo transportado, só que por ação da gravidade, pelo vento mais precisamente. Então essa é a lateral esquerda aqui do nosso laudo de sondagem. Aqui sim a gente já vai para o tipo de solo, descrição do material. Então até aqui aos 90 centímetros de profundidade nós temos areia fina, pouco siltosa com entulhos. Esse entulhos é o que provavelmente a interpretação geológica foi de aterro. Por isso que também entulhos, muita gente encontra lata de refrigerante, cabo de vassoura, resto de lixo, enfim. Ali é onde está esse material, muitas vezes orgânico também, né, resto de comida, em que você não pode apoiar uma fundação nesse tipo de solo. Ok? Então é muito importante a gente se atentar a esse tipo de solo no laudo de sondagem. Aqui, pessoal, nós vamos encontrar muitas vezes, quase 100% das vezes, a cor do material. Aqui, ó, cinza escura, amarelo escuro aqui embaixo, cinza clara e amarela, mas esta informação para o projeto e execução de fundações, a princípio não vai interessar para a gente, ok? Mas só para deixar claro, a gente pode falar depois a coloração do solo e o que interfere mais para a execução do processo de escolha do tipo de fundação e cálculo de fundações, isso não vai interessar para a gente. Aqui nós vemos em quilograma-força metro torque, que nada mais é do que o SPT-T. Tem o SPT e o SPT-T,
que é o SPT com a adição de um torquímetro, que ele vai medir o torque do solo. Então nós temos o torque residual e o torque máximo. Não é em todos os tipos de sondagem, de laudo de sondagem, que você vai encontrar essa informação, que não é todo tipo de solo que é necessário fazer a execução de SPT com ensaio de torque, com adição de torquímetro, mas às vezes você vai encontrar. Para o cálculo de fundações, para o cálculo básico, para o entendimento básico de como realizar e interpretar o laudo de sondagem, o torque também não é muito interessante agora, neste momento. A consistência ou compacidade, lembrando esses dois termos muito importantes aqui. Quando nós estamos falando em consistência, nós estamos falando em consistência das argilas. Argila, ela é consistente. Quando nós estamos falando de compacidade, aí sim, nós estamos falando das areias. Por isso, tá consistência e compacidade, que depende. Se for areia, é compacidade. Se for argila, é consistência. Por isso que ele descreve aqui consistência ou compacidade. Aqui, por exemplo, neste até 7 metros de profundidade aqui, está escrito fofa. Fofa é uma característica de compacidade. Então a gente sabe que vai ser areia. Automaticamente vai ser areia. Quando for rija, dura, mole, aí isso são características de consistência. Aí o solo vai ser do tipo argiloso. Agora, quando tiver fofa, compacta, aí já vai ser compacidade, que é em relação às areias. E aqui, é claro, aqui antes disso, né? Aqui é a resistência à penetração, tipo de amostrador Terzag e PEC, que é um dos dois tipos de amostradores mais utilizados no Brasil, que é o tipo de amostrador Terzag e PEC, e também tem um tipo de amostrador chamado Raymond. Esses dois é o que você vai encontrar bastante aí. Também não muda muita coisa. Claro que tem estudos sobre tipo de amostrador e também energia de cravação também, mas por enquanto isso não vai interessar para nós. O peso e queda. É claro que nós vimos lá na postagem sobre laudo de sondagem, sobre sondagem SPT. O martelo ele cai a uma altura de queda de 75 centímetros e esse martelo ele tem 65 kgf. Então, o martelo ele cai e é anotado a quantidade de golpes necessárias para perfurar 15 centímetros. Então, batido, esse martelo é erguido a uma altura de 75 centímetros, solta e é anotada a quantidade de vezes que esse processo foi feito para penetrar 15 centímetros. Isso nos primeiros 15, depois nos outros 15 e nos 15 finais, totalizando 45 centímetros de anotação. Ok? Então 15, 15, 15 e os primeiros 15 centímetros é eliminado. A gente não conta como que a gente vai olhar aqui mais detalhadamente. E aí 45 centímetros. E eu não disse que aqui a profundidade da camada das amostras não é de metro em metro? 1, 2, 3, 4 metros? Isso é 45 centímetros e o restante dos 55 centímetros? O restante dos 55 centímetros não é anotado, ele é ignorado mesmo. Para que é anotado os 45 centímetros e os 55 centímetros para chegar no metro consecutivo, no metro seguinte, é só para chegar no próximo metro, é só penetração para chegar no próximo metro, não conta esses 55 centímetros, ok? Então isso é de praxe de todo tipo de ensaio SPT. Então vamos lá, para a interpretação em si do laudo de sondagem. Aqui no primeiro metro, aqui nós olhamos, como eu falei, olhamos de metro em metro. Aqui no primeiro metro, nós temos uma seguinte característica de solo mole que diferencia um pouquinho dos laudos de sondagem nos solos um pouquinho mais resistentes. Igor, você não falou que é de 15 em 15, assim como está no segundo metro aqui, ó, no primeiro 15 centímetros foi um golpe só, o martelo teve que cair uma vez só para penetrar 15 centímetros,
No segundo, os 15 centímetros também uma vez só. E no terceiro, também uma vez. Ou seja, qual que vai ser o índice de resistência à penetração, também chamado de NSPT? É a somatória dos dois últimos 15 centímetros, ignorando os primeiros 15 centímetros. Então, o NSPT aqui vai ser, no caso, 2. 1 mais 1, 2. 2 vai ser o índice de resistência à penetração. 2 golpes. E aqui no primeiro? Aqui no primeiro, pessoal, para vocês terem noção de como o solo é mole, isso aqui vocês vão encontrar 1 sobre traço 30, quando o amostrador ele cai uma vez e o peso próprio do martelo, que é de 65 kg, e a energia de cravação, eles não penetram só 15 centímetros, eles penetram mais. Só de um golpe ele já avançou 30 centímetros. Para vocês terem noção de como o solo tem baixa tensão admissível, baixa resistência. Então, um golpe só, ele penetrou 30 centímetros. E aqui depois penetrou mais um golpe, penetrou os 15 centímetros. E aí completou aqui os 45. E por isso que parou aqui de fazer a amostragem do solo. Aqui já foi um pouquinho mais resistente, aqui no segundo metro um pouco só mais resistente, o NSPT igual a 2, né? 1 mais 1. Aqui no terceiro metro também um solo muito ruim, mesma coisa do primeiro metro, caiu uma vez o martelo só e já penetrou 30 centímetros de solo, e aqui na segunda vez já penetrou 20 centímetros, já penetrou mais do que o ensaio convencional, que no total de 50 centímetros aqui, por isso que no terceiro aqui não foi necessário marcar qual que foi a resistência do solo. Então isso aqui é muito comum em solos moles. Aqui a mesma coisa, em um golpe só o amostrador ele penetrou 25 centímetros de solo, no segundo golpe 20 centímetros também totalizando 45 centímetros. Então um solo aqui praticamente com baixíssima resistência. Aqui a mesma coisa, neste quinto metro de profundidade aqui a mesma coisa. No sexto metro de profundidade aqui nós temos um solo com característica bem parecida aqui com o segundo metro de profundidade, né? Com NSPT também é igual a 2, elimina os primeiros 15 centímetros e faz as somatórias dos 30 últimos centímetros, NSPT é igual a 2. Aqui no 7 metros de profundidade é a mesma coisa, aqui o solo ele vai melhorando já a sua resistência. Vejamos aqui que o NSPT já vai ser igual a 5, 2 mais 3 é igual a 5, o primeiro é eliminado. Aqui no 8º metro de profundidade também ele vai melhorando um pouco, 5 mais 6, 11, o NSPT é igual a 11, o primeiro é eliminado. E com isso é gerado aqui o gráfico da sondagem com o número de golpes. Aqui, se nós fizermos aqui a somatória dos 30 últimos centímetros, 1 mais 0 é 1, aqui 1 mais 1, 2, aqui 1 mais 0, 1, 1 mais 0, 1, 1 mais 0, 1, 1 mais 1, 2, e aqui ele vai crescendo aos poucos o índice de resistência à penetração. E é feito o gráfico da sondagem SPT que você pode encontrar. Bom, a princípio é isso. Nos próximos vídeos a gente vai avançando um pouco mais. E agora, nós temos estes dados, nós temos essas informações. Como fazer agora, como projetar uma fundação, é o que nós vamos ver adiante. Lembrando que um solo, pela prática brasileira de fundações, um solo mole é aquele que obtém índice de resistência à penetração, o INSPT, inferior a 5. Então aqui nós temos um solo mole aqui até os 7 metros de profundidade, onde o NSPT aqui é igual a 5, nós temos um solo mole. Aqui, avançando um pouquinho mais, a gente já tem um solo um pouco mais resistente, com o NSPT aqui de 11 e aumentando um pouquinho mais, ok? Então nos próximos vídeos nós vamos avançar e fique conosco que nós postamos conteúdo semanalmente de mecânica dos solos, estruturas e fundações. Obrigado e até a próxima.